Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã juntos, para nós gravarmos este vídeo, amém? Para nós publicarmos nas nossas páginas na internet. Nós pedimos a Deus que Deus tenha misericórdia de nós, os viventes da terra. Nós pedimos do Deus da Bíblia, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, o Deus que salvou Abraão das garras de Faraó, porque veja, a Bíblia diz para nós que Abraão, no tempo em que ele vivia na terra, a Bíblia nos informa e nos traz essa notícia de que Abraão sofria de uma fome terrível naquelas regiões. A fome já perseguia aquele povo, aquelas pessoas, aqueles habitantes. E Abraão, nosso pai, ele fugia da fome. Ele peregrinava ali naquelas terras, andando para cima e para baixo, descendo e subindo. Fugindo não era de outra coisa, era da fome. E ele saiu daquele lugar, não só da fome, como também ele fugia da presença dos maus, dos homens maus. Amém? E aí a Bíblia diz que ele foi peregrinar lá no Egito. E o faraó viu a esposa dele era bonita, era formosa. A Bíblia fala que diante de uma possível perseguição, de morte, até para matar ele, ele combinou com Sara para dizer que Sara era a irmã dele, para que salvasse a vida dele. Foi um plano que ele teve para que ele escapasse daqui. E ali, mas foi descoberto que Sara não era a irmã dele, não foi descoberto pelo próprio faraó, que era adivinho, e ele descobriu que Sara não era a irmã dele, Sara era a esposa dele. E Deus falou com o faraó, dizendo que o faraó deveria devolver a mulher para Abraão, porque Abraão era um profeta, e Deus tinha impedido que faraó tocasse na mulher de Abraão e assim pecasse contra Deus e assim morresse ele e toda a sua família. Porque é o maior pecado do mundo você adulterar. O adultério surge nesse casal quando Deus falou assim: eu te proibi, faraó, de tocar nela, eu te proibi. Então foi o próprio Deus que proibiu, porque ela era casada, ele tinha que devolver ela para o marido, e aí ele soube que chamou ele, e ele orou. Por que eu estou falando essa história? Para dizer para nós que é este o Deus que nós estamos aqui falando, o Deus da Bíblia Sagrada. Um Deus que tudo sabe, que tudo pode, que tudo vê. Um Deus que age, ele agiu, ele não deixou que nem o mal acontecesse a Abraão, seu servo, porque ele tinha um plano para Abraão, ele tinha um planejamento, veja, ele já tinha planejado, o Senhor nosso Deus já tinha planejado tudo, e não tinha ninguém, nem Faraó, nem Egito, nem a fome, nada que atrapalhasse o plano que Deus tinha para este casal. O plano que Deus tinha para esse casal era um plano de salvação, um plano de grande, não era um plano pequeno, mas era um plano que envolveria as nações, envolveria o mundo todo, envolveria aí todas as gerações. Isso não é religião, isso aí é história, isso aí está na Bíblia Sagrada. Então é este Deus que salvou Abraão do faraó, salvou Sara. A Bíblia diz que ele devolveu, eles tiveram uma conversa, ele chamou, ei, vem cá, tu disseste para mim que essa mulher aí era tua irmã, etc. Tu me enganaste, tu mentiste, e agora Deus me falou através de um sonho que ela não é tua irmã nem nada, e que tu fizeste eu pecar, quase que tu faz eu pecar contra Deus. Eles tinham temor de Deus ali. Abraão, no entanto, não sabia. Abraão pensava que eles não tinham o temor de Deus, mas ele tinha. Tanto que Deus falou com ele. Foi o próprio Deus foi que disse para ele devolver a mulher para Abraão. Foi o próprio Deus. Então é este Deus que age por nós, trabalha por nós. E nós pedimos, em nome de Jesus, que Deus tenha misericórdia de nós.
Que Deus tenha piedade de nós, que Deus tenha clemência, porque nós estamos vendo muita violência. Jesus falou que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ontem eu vi na televisão que tocaram fogo, os moradores tocaram fogo no estabelecimento onde haverá amanhã um casamento coletivo, e ali naquele casamento estará 2 mulheres se casando, e por causa disso, eles que são conservadores, são tradicionais, não aceitam esse hábito, esse costume, tocaram fogo lá no estabelecimento. Então, a Bíblia diz que isso é um costume dos cananeus, dos egípcios. Isso é um costume que é praticado há muitos anos, desde o tempo do faraó, desde o tempo de Abraão. Só que hoje virou lei, virou isso, virou aquilo. Mas nós que somos conservadores, nós não devemos, nós que temos o temor de Deus, nós que respeitamos a família, nós que respeitamos os valores de Deus, os princípios de Deus, né? Deus é contra casamento. É o próprio Deus da Bíblia que fala que ele não gosta, ele não aceita o casamento gay. Não é nós, os homens da terra, mas é o Deus da Bíblia, que diz que o casamento, homossexualismo, é um pecado diante do Senhor. Um pecado comum. Mas cada um tem o seu livre-arbítrio, mas vamos prestar conta diante de Deus, vamos prestar conta diante do Senhor. Amém? Agora nós devemos nos respeitar. Se a pessoa resolveu seguir esse caminho, é problema dela. Se ele resolveu seguir esse caminho, é problema dele. Nós não podemos, que pela nossa força, vai chegar um momento que Deus vai prestar conta com essa. Não é a gente que vai fazer justiça pelas nossas próprias mãos. Nosso dever é só orar e pregar a palavra de Deus, dizer para esse mundo que o adultério é pecado, que o assassinato é pecado, que o furto é pecado, que o homossexualismo é pecado diante de Deus, que a extorsão, a violência, seja ela pequena, grande, enfim, todo tipo de violência, violência física, violência psicológica, extorsão, a mentira, o engano, todas essas coisas que enganam o próximo, que, enfim, são pecados diante de Deus. E nós estamos vendo que o pecado está aumentando na terra, a iniquidade está aumentando na terra. Nós estamos combatendo contra quem é o autor da iniquidade, quem é o autor do pecado. É o anticristo, é Satanás, ele que é o autor desse pecado. E nós, como servos de Deus, nós devemos só orar para que Deus tenha misericórdia de nós e lutarmos com todas as nossas forças, com todas as nossas convicções, mas lutarmos com a ferramenta do amor, lutarmos com a ferramenta da misericórdia, lutarmos com a ferramenta do perdão, lutarmos com a ferramenta da paciência, lutarmos com a ferramenta da longanimidade, da honestidade, da integridade, do temor a Deus, das lágrimas, que são ferramentas poderosíssimas, a ferramenta da fé. Não com a ferramenta do ódio, não com a ferramenta da intolerância, não com a ferramenta de fazer justiça com as próprias mãos, porque a violência gera violência. Mas lutarmos sim, como eu falei, clamando a Deus. A nossa oração é uma arma poderosa diante de Deus e diante dos homens. A oração do justo, diz a Bíblia, não é eu, pode muito em seus efeitos. Então, o Brasil está, eu creio, pelos olhos da minha fé, que o Brasil está diante de Deus. Amém? Eu creio. Os moradores da minha geração, eu creio. Então, nós pedimos que as pessoas estudem, examinem a palavra de Deus, porque quando nós, o povo, a sociedade, o mundo, estudamos a palavra de Deus e temos o hábito, o costume,
temos aí o exercício, uma atividade de estar na casa de Deus, orando, buscando a presença, nós encontramos força para nós enfrentarmos a oposição, o pecado, os maus costumes, que ganham força a cada dia mais que Jesus se aproxima. Isso que nós estamos vendo é um sinal, uma evidência de que Jesus está voltando a este mundo, porque o próprio Jesus falou que por aumentar a iniquidade o amor de muitos esfriará. Então vamos votar em pessoas que seguem os princípios, os valores. A gente não deve votar só num plano de governo, não. Nós devemos votar em candidatos que têm princípios de valores, de família, princípios que respeitam a Deus, o próximo, que têm a mente da Bíblia. Não pessoas libertinas, pessoas que são... não têm os princípios, não têm nem fé em Deus. Essas pessoas não têm, nem consideram Deus como o autor e consumador da vida dela. Elas não têm Deus como um ser superior. Então, essas pessoas nós devemos descartar. Porque, veja, quando uma pessoa não honra a Deus, não dá glória a Deus, não glorifica a Deus, não se humilha na presença de Deus, essa pessoa não merece o voto de confiança. Não merece. Então, o Brasil precisa votar num candidato que tem os princípios, os valores que a Bíblia nos deixou. E não só ter, mas lutar a favor desses princípios, a favor desses costumes, a favor. Porque a Bíblia diz, não é eu, que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado, mas maldito é o povo, é a nação que peca, que comete iniquidade, que mata, que rouba, que comete abominação. Enfim, maldito é este povo, porque Deus vai destruir. Assim como ele fez com Sodoma, assim como ele fez com Gomorra, chegará o tempo em que Deus vai bradar, Deus vai mandar os anjos. E vai ser muito triste nós vermos famílias, nós não queremos ver as pessoas sofrendo, nós queremos que as pessoas sejam salvas. Por esse motivo, por essa razão, que nós pedimos que vocês que ouvem esse vídeo votem em pessoas que têm os princípios da Bíblia Sagrada. A Marina é uma mulher que tem o princípio da Bíblia, então ela tem um motivo de nós votarmos nela. O outro, o Aécio, também defende os princípios, tá entendendo? Já o PT, nós não sabemos quais são, ele é católico, o PT, a religião dele é católica. Eu não sei qual é a religião que o PT defende, mas falando do PT, o Partido dos Trabalhadores, tem motivos de sobra de nós não, o Brasil, não votarmos no PT, por causa dessa corrupção, por causa desses rombos, desse dinheiro que o partido deles foram pegos, foram acusados, foram condenados e hoje estão presos. Então esse é o motivo pelo qual o povo do Brasil não deve votar no PT. Mas vai votar, ela está liderando com 3%. A Marina está com 33% da intenção dos votos. E o PT está com 38%. Dizem que isso é empate técnico. Para a minha visão, no meu olhar, isso não é um empate técnico. O PT, se a Marina está com 33% e o PT está com 38%, na minha concepção, não é empate técnico. Eles vão ganhar com 5%. Pontos, que equivale a o quê? 5 mil votos. Eu sei que tá concorrido, tá apertada essa eleição, mas eu peço em nome de Jesus que a Marina Silva, pelos princípios cristãos que ela defende, não sei nem se ela, como ela é uma mulher inteligente, o direito de casar, o direito homossexual, o direito disso e daquilo, eles já ganharam, é um direito reconhecido pelo poder público, pelo juiz, pela Constituição. Nós devemos respeitar, mas nós devemos dizer que a Bíblia Sagrada diz que esse comportamento, esse costume é
um pecado diante de Deus e que os tais não ficarão impunes, não diante dos homens. Os homens não têm poder de salvar, não têm poder de libertar, não têm poder de nada. Mas diante do Criador, estou falando aqui do Criador que fez os céus e a terra. Esse Criador que nos formou e nos sustenta. Nós devemos sim saber que nós vamos prestar conta diante dele. No juízo, as pessoas não querem saber dessa informação, mas o Brasil não está fora desse julgamento, não. O Brasil e todas as nações estarão diante de Deus. A Bíblia fala que todas as nações estarão diante desse Deus. O Deus, querendo elas ou não, estarão diante de Deus para quê? Para dar glória a este Deus, dar honra a este Deus e também para prestar contas. Amém. Então nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia, eu como uma serva de Deus, eu como uma atalaia de Deus, que eu creio, uma discípula de Jesus Cristo, eu estou com a minha consciência limpa, que eu preguei a palavra de Deus no Brasil, eu não ocultei a minha fé, eu não tive medo. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém.